Quem é que começa a temporada do Palmeiras, né? Porque o Everton era titular absoluto, infelizmente sofreu uma lesão no momento importante do Palmeiras, né? Acabou ficando fora da Libertadores, perdeu a grande final. Carlos Miguel veio e assumiu. Você começaria com quem agora no Campeonato Paulista mesmo? Já final de semana. Aí eu fiquei sabendo, não sei se é pelos fofoqueiros aí, que o Everton estava negociando com o Bahia e o Lomba renovou. Sim. Então eu acho, por essa movimentação que a gente viu aí um pouco, eu acho que o Carlos Miguel deve começar jogando e na reserva deve ficar o Lomba e o Everton deve ir embora, não é? Tá doido? Bateu com a cabeça, meu? Ué, mas renovou o Lomba. Não, eu até congelei, que eu também ouvi, também soube desse barulho nos bastidores que agora, tinha essa possibilidade do Everton sair. Então, mas o meu gosto, assim, de ver dos goleiros, de conhecer os goleiros, sim, o meu gosto como goleiro é o Carlos Miguel jogando e o Everton também lá no Palmeiras, porque vai ter muitos campeonatos. E o Abel pode até revezar numa Copa do Brasil, colocar um, aí colocar o outro, ali coisa e tal. Eu não gostava disso. Você gosta dessa ideia, Dracena? Não, eu teria manter o Everton. O Everton, ele saiu por causa da lesão, não saiu porque estava mal. Então, para mim, o Everton. Vamos continuar falando sobre o Palmeiras, que o Palmeiras vai a campo agora, já no Campeonato Paulista, e a pergunta que fica é, quem será o goleiro titular? Carlos Miguel, o Everton fica no banco, ele vai embora porque teve esse mercado da bola. Fala-se um pouquinho daqui, a gente escuta ali, mas não ganhou força essa notícia. Dracena, Everton está no Palmeiras. Saiu do gol por conta da lesão. Você começaria com o Everton ou permanece Carlos Miguel? Os dois jogaram no Corinthians, no início, Carlos Miguel, né, sentiu um pouquinho, chegou no momento de muita pressão no Palmeiras, mas depois mostrou por quê. Os dois no Corinthians, você não pode abrir mão da experiência, do potencial do Everton. Como você bem disse, Lívia, ele saiu por causa de lesão. É claro que o Carlos Miguel entrou, mostrou seu potencial sim. Eu acho que é uma briga muito sadia e vai ser muito importante para o Palmeiras, porque vai potencializar tanto um como o outro. Então, porque ninguém vai querer ficar no banco para outro. Você não gostou do Carlos Miguel, Não, eu gosto dele, é um bom goleiro, mas eu não posso abrir mão de um goleiro que ganhou 12 títulos no clube, que tem uma história no clube assim, entendeu? Agora, se ele estivesse falhando, se ele estivesse mal, ok. Agora, o cara, ele saiu por lesão. Então, para mim, eu colocaria o Everton para começar a temporada, até porque ele vai estar mais preparado, porque treinou bastante aí nessas férias que a gente viu, para continuar na sequência. Cicinho, nesse momento tem uma hierarquia? Não tem, o Dracena apontou bem, né? 12 títulos. O Everton era soberano debaixo das traves ali do Palmeiras, né? Personagem muito importante nessa safra dos últimos 5 anos aí do Palmeiras conquistando tudo. Tem uma hierarquia ou não? Perdeu o time, o trem passou, Carlos Miguel chegou, representou, foi bem no final da temporada e assumiu. Como é que você enxerga esse momento? Não, para goleiro eu sou a favor, sim, da hierarquia, assim. Até porque o Everton não saiu porque estava mal, né? Houve umas oscilações, mas assim, na minha opinião, ainda ele é melhor goleiro do que o Carlos Miguel e eu optaria, sem sombra de dúvida, pela titularidade dele. Com quem que o Palmeiras joga no final de semana agora? Portuguesa. É com a Portuguesa. No sábado, ou seja, vamos ficar de olho para ver se o Abel pensa como time aqui. Eu acho que eu tô nessa com você, Cicinho, tem que ter uma hierarquia, né? A posição de goleiro é muito difícil, né? Para o reserva que fica na expectativa, e se não for numa situação como essa de lesão, é porque o goleiro tem que estar falhando muito. E não era o caso do Everton. Ele recuperou, fica a expectativa de voltar para a titularidade, então. Palmeiras e Portuguesa já sábado, nesse final de semana, no Campeonato Paulista. O Marlon Freitas, coletiva de apresentação, novo reforço do Palmeiras para essa temporada. Falando sobre o pai dele, né, o seu Itamar, ele deixou uma cadeira reservada ali na frente, porque disse que o sonho do pai era vê-lo jogar em grandes clubes e ele vem conseguindo realizar isso nos últimos anos e agora vestindo a camisa do Palmeiras. E parabéns para nossa Mari Cabra, que fez uma grande pergunta. Exato, ia falar sobre tática. isso. Até porque, que importa, né? Antes de começar o programa, a gente estava falando sobre essa questão. Não, foi ótima a pergunta da piscadinha. Zé Paz, inclusive, se não me engano, foi quem fez a pergunta. Agora, pedir desculpa pela piscadinha, por quem se sentiu ofendido, faz sentido ou faz parte do futebol? Às vezes o futebol tá ficando um pouquinho chato, né? Eu gosto particularmente, Lili, acho que todo mundo aqui, até pelo nosso programa,
Eu gosto da provocação sadia, daquele sarro que você tira que não seja desrespeitoso, mas eu acho que essa desculpa quase que formal, e uma coisa ali, uma resposta que começa, não gostaria de falar disso, mas depois foi bom você perguntar, e aí ele se esclarece, acho que tem muito mais a ver em saber que está chegando, saber como pisar e demonstrar respeito ao torcedor e não esticar muito a corda, tipo, errei, foi mal... Deu, o famoso errei, fui moleque, vamos olhar pra frente que eu não quero voltar nesse episódio. Acho que até foi um pouquinho além na desculpa ali. Eu acho que diz muito mais. Eu acho que diz muito mais sobre a relação que ele tem com a torcida do Botafogo e como ele quer ser lembrado pelo torcedor botafoguense do que de fato com o Palmeiras. O palmeirense lembra disso. Marlon não agrediu ninguém. O palmeirense é algo positivo. O palmeirense lembra a piscadinha como a virada de chave pro Palmeiras, que foi a partir da piscadinha que os jogadores em campo na realidade não viram, que o Palmeiras conseguiu a remontada, um 4-1, um 3-1, né, que virou um 4-3, com defesa de pênalti, e a partir dali que se concretizou o derretimento do Botafogo e a virada, talvez a maior virada da história dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Eu acho que é inteligente do Marlon, talvez ele tenha passado um pouquinho ali no pedido de desculpa, mas eu acho natural, assim, porque ele tenta manter essa relação com a torcida do Botafogo. Mas pra torcida, porque ele agradeceu bastante o Botafogo. Mas você não viu o torcedor do Palmeiras rejeitando o Marlon ou falando, não queremos o Marlon Freitas por causa da piscadinha. Sim, Então, por isso que eu acho que passou um pouco do ponto. E nem o torcedor do Botafogo desgosta dele por conta disso. O pessoal que tá com o Botafoguense, tem Botafoguense que tá de boa, tem Botafoguense que tá irritado, mas é pela troca, não é pela piscadinha lá de 2023, já foi. Acho que pro torcedor palmeirense não faria diferença nenhuma pedir desculpas ou não, né? Porque remete a algo bom pro torcedor do Palmeiras. Mas ele foi muito grato pro Botafogo, né? Eu sou suspeito pra falar porque eu sou o maior defensor no mundo da piscadinha. Da piscadinha? Um dos meus emojis favoritos é a piscadinha. É importante registrar. Então, isso análise as minhas mensagens, muitas vezes eu dou o joinha, o soquinho e a piscadinha. Como é que é a piscadinha, Bubu? Ó. Em câmera lenta, vai. Não sabe piscar. E tem diferenças por o olho esquerdo e direito? Não, mas é que eu sou destro, então eu trabalho mais com a piscadinha direita. Pior é que eu sou destro, mas eu trabalho mais com a esquerda. A piscadinha é tudo de bom. É que nem laranja. É alegria, é vida, entendeu? É coisa positiva, né? Então, assim... eu não pediria desculpa, eu falaria com orgulho da piscadinha, ó o charme, e ainda terminaria a coletiva assim, né, ou responderia ao repórter sobre a piscadinha assim, tal. E guardaria uma piscadinha para grandes momentos do Palmeiras, mas agora ele está no Mas eu acho que a piscadinha, no momento, ela marcou um episódio, acho que triste na carreira dele. É que depois ele conseguiu dar a volta por cima com a conquista dos títulos. Mas a carreira dele no Palmeiras... Ele deu a volta por cima, não tem por que ele ficar... Não, eu concordo. Eu concordo, mas eu não entendo ele recebeu alguma orientação. Eu acho que o tom da entrevista dele é claramente alguém que chegou muito preparado. Também acho, treinado para responder. Até pelo noticiário dos últimos dias, as comparações, eu tenho que trocar, não tenho que trocar, tinha bandeira no Botafogo, aí tiraram a bandeira. Ele chegou muito bem brifado, vamos dizer assim. Só que eu acho que se der um peso, a história do Marlon no Botafogo, ela tem muito mais a ver com recuperação, liderança, o cara que levanta Libertadores e Taça de Brasileiro, e que ano passado não foi tão bem, que esse ano sabe. A piscadinha, ela volta à pauta só porque ele tá indo pro Palmeiras. Se ele tivesse indo pro Inter. Isso, o Palmeiras lembrou disso. O Palmeiras, pra quem não sabe, vê aí nas mídias do Palmeiras, o Palmeiras botou o Marlon Freitas e assim, é aquelas... Faz a piscadinha. Né, assim, tal, né? Só que o Palmeiras botou em verde luzes piscando na letra M e na letra F. Tipo Stranger Things. Se o próprio Palmeiras então, assim, gostou... O Palmeiras levou isso de boa, faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Tudo bem. Né? Então, eu acho que, por exemplo, o Palmeiras até 86, os adversários do Palmeiras chamavam o Palmeiras de porco e os palmeirenses ficavam ofendidos. Era uma coisa meio pejorativa, né? Em algum momento ali em 86... Os palmeirenses e o Palmeiras de forma institucional abraçou o porco, reconheceu o porco com orgulho, né? E Joaquim, ex-zagueiro do Santos, interessa a 2 clubes brasileiros e a uma equipe francesa. Os interessados por aqui são Palmeiras e Cruzeiro, que já entraram em contato com o staff do jogador. O problema é que o Paris FC é hoje o grande favorito à contratação do defensor, que vive fase espetacular com a camisa do Tigres. Até por isso, a equipe mexicana nem aceita conversar por menos do que 9 milhões de dólares. O salário dele por lá é de 1 milhão de reais por mês, livre de impostos. Até por isso,
Apesar do interesse do Palmeiras e do Cruzeiro, é mais fácil imaginá-lo se transferindo para a França. Nas últimas horas, o Paris FC entrou em contato com representantes do atleta pedindo uma documentação oficial para que possa apresentar a proposta de compra. Só para lembrar que o Tigres havia o comprado do Santos por 11 milhões de dólares, 7 milhões de dólares em dinheiro e cerca de 4 milhões de dólares pelo perdão de uma dívida relacionada a Soteldo. Joaquim havia ido muito bem no Cuiabá, foi ótimo no Santos e vai melhor ainda com a camisa do Tigres no México. Cruzeiro talvez nem precise de zagueiro se o Jonathan Jesus não for negociado. Já em relação ao Palmeiras, a busca alviverde por um defensor é antiga e houve frustração nas negociações com o Nino, com o Vitão e agora com o Joaquim, que está mais para jogar na França. Valeu por acompanhar mais um giro de notícias do Palmeiras. Aqui você fica sempre bem informado sobre tudo o que acontece no Verdão. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas atualizações. Até o próximo vídeo. Forte abraço.